Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa fonte que, olha, é fascinante. O capítulo 18 de Deuteronômio. É um texto bem antigo que estabelece regras muito claras sobre liderança espiritual, faz um alerta seríssimo contra algumas práticas e, o mais importante, oferece um jeito de separar o que é verdadeiro do que é falso. Vamos nessa? E o ponto de partida é todo aqui, nessa ideia central que é muito poderosa. Para entender o papel dos guias espirituais daquela época, a gente precisa primeiro sacar o que significava a herança deles. Não era terra, não era ouro, era algo completamente diferente. Então, a primeira parte do texto foca em como esses líderes, os sacerdotes, eram sustentados. Pensa bem, se eles não tinham terra para plantar, como é que eles sobreviviam? A resposta para isso diz muito sobre como aquela sociedade era estruturada. O texto fala dos levitas, que era a tribo sacerdotal. O que tornava eles tão únicos é que, enquanto todas as outras tribos de Israel recebiam um pedaço de terra como herança, os levitas não. Os versículos 1 e 2 deixam isso bem claro. O Senhor é a sua herança. Ou seja, o sustento e o propósito deles vinham direto do serviço que prestavam a Deus e à comunidade. E como isso rolava na prática? Bom, o texto vai nos detalhes. Eles recebiam partes específicas dos sacrifícios, as primícias das colheitas, sabe? Os primeiros e melhores grãos, o melhor vinho, o azeite e até a primeira lã das ovelhas. Era um sistema bem comunitário, onde o povo sustentava diretamente quem se dedicava à vida espiritual. E agora, o tom do texto muda drasticamente. Depois de mostrar o caminho certo, o caminho permitido, ele vira e traça uma linha bem grossa na areia, listando os caminhos que eram, assim, terminantemente proibidos para buscar orientação ou conhecimento. E, nossa, a lista de proibições é bem longa. O texto não se contenta em dizer uma ou duas coisas, não. Ele detalha uma série de práticas. Vai desde adivinhação e feitiçaria até consultar os mortos. Essa lista enorme cria um peso, sabe, para enfatizar a seriedade e o tanto de coisa que era considerada proibida. E o motivo para essa proibição é dito com todas as letras. O texto não trata essas coisas como um simples erro ou um hábito ruim. A palavra usada é abominação. E ainda vai além. Diz que foi justamente por causa dessas práticas que as nações vizinhas foram julgadas e tiradas de suas terras. O ponto aqui é que buscar conhecimento por esses meios era visto como quebrar a aliança com Deus de uma forma muito grave. Certo. Então, se todos esses caminhos estavam fechados, qual era a alternativa? O texto não deixa essa pergunta no ar. Pelo contrário, ele apresenta a solução divina, o método aprovado para a comunicação entre Deus e o povo. Vamos ver como isso se desenrola. E aqui está a promessa. Em total contraste com adivinhos e feiticeiros, Deus promete levantar um profeta que viria do meio de seus irmãos. A autoridade dele não viria de rituais secretos ou de consultar espíritos, mas viria direto de Deus, que colocaria suas próprias palavras na boca desse profeta. É uma promessa de comunicação direta, clara. Isso nos leva ao ponto alto do texto. Porque, ok, é ótimo ter a promessa de um profeta verdadeiro, mas isso levanta uma questão super prática e urgente. Com tanta gente dizendo que fala em nome de Deus, como é que se sabe quem é de verdade? A genialidade aqui é que o próprio texto faz a pergunta que todo mundo devia estar se fazendo. Ele antecipa essa desconfiança, essa confusão. Como vou saber quando uma mensagem não foi dita pelo Senhor? Essa pergunta já prepara o terreno para a necessidade de um teste, de um critério de verificação. E a resposta, olha, é surpreendentemente pragmática. O teste final não tem a ver com carisma, com emoção ou com a popularidade do profeta. Não, é um teste empírico. Se alguém fala em nome de Deus e aquilo que foi previsto não acontece, a conclusão é simples, é direta. Deus não falou por meio daquela pessoa. Ponto final. E para deixar bem claro o peso de tudo isso, as consequências para um falso profeta eram as mais severas que existiam. Falar com presunção em nome de Deus, ou pior, em nome de outros deuses, era um crime capital. Isso mostra o quanto a comunicação divina era sagrada e protegida naquela visão de mundo. E com isso, a gente fecha com uma pergunta para reflexão. Numa época cheia de mistérios e forças invisíveis, esse texto propõe um teste para a verdade divina que se baseia em evidência concreta, em resultados que se pode observar no mundo real. O que será que isso nos diz sobre a relação entre fé e fatos? E sobre a busca por uma autoridade em quem se possa confiar? É algo bem profundo para se pensar, não é?